Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira, 3 de dezembro, começando a nossa semana, a nossa lição dessa semana. A gente está começando porque a gente não fez o vídeo de ontem, domingo, o Carlos explicou. A gente, por sinal, ainda estamos no retiro ainda, o retiro espiritual, mas estamos aqui firmes e fortes e vamos para o que der e vier. É isso. A lição que tem por título a lei e o evangelho. E tem o verso para memorizar em 1 João 2, 3, 4. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É isso. Nessa lição de segunda, nós temos por título Lei, Amor e Restauração. Para nós, é muito fácil compreender mal a questão dos 10 mandamentos. É algo muito estranho a princípio, né? Para quem não conhece, causa um baque. É como se fosse uma lista de coisas que nós não podemos fazer. E ninguém gosta de ter alguém dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É algo muito estranho, muito constrangedor, né? Então, para nós, a princípio, é muito difícil compreender esse propósito dos 10 mandamentos. Mas, com o tempo, nós passamos a enxergar os 10 mandamentos com uma luz diferente. Observamos que os 10 mandamentos eles refletem o caráter de Cristo. Mas como assim refletem o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é amor. Cristo é o amor em si. E os 10 mandamentos refletem de forma perfeita esse amor. Cada mandamento daquele nos protege de alguma forma, demonstra o amor de Cristo por nós de alguma forma. E algo muito interessante é que através de vivermos esses 10 mandamentos, nós passamos a representar Cristo, ou seja, nós passamos a viver conforme aquele Deus que nós conhecemos. É tanto que o verso para memorizar diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, Deus ele é um catalisador de mudanças. É impossível alguém que guarda os mandamentos de Deus ser a mesma pessoa. É impossível alguém, depois que conhece o amor de Cristo através de seus 10 mandamentos, viver da mesma forma. Então, há essa mudança na vida das pessoas. Não há mudança na questão de nos tornarmos legalistas. Viver não é a questão da lei, tudo na base da lei, não pode isso, não pode aquilo. Mas sim na questão do amor, de vivermos pelo amor de Cristo e vivermos sob essa guarda, né? Sobre essa perspectiva de viver de uma forma, tendo a proteção divina, a proteção desse amor, né? Pois é. A lição de hoje também ela traz o título A Lei Moral Hoje. E ela fala que os 10 mandamentos eles nunca foram invalidados. E até mesmo antes dos 10 mandamentos não existirem, Deus não ter escrito nas tábuas e ter entregue a Moisés, eles já existiam na consciência dos seres humanos, e Deus mesmo já tinha ensinado a eles o que fazer antes de dar os mandamentos escritos. Como, por exemplo, Jacó, quando Deus o chamou para sair, para ir para a terra de Betel, Jacó pediu para que a família toda tirasse todos os ídolos, para que eles pudessem ter adoração a Deus. O sábado foi santificado na criação divina ainda. José sabia desde o início, desde quando ele foi para o Egito, que o adultério não era algo certo de ser feito. O roubo também, os irmãos de José sabiam que não era uma coisa a ser feita. Então, os 10 mandamentos, eles são como se fossem um padrão legal de Deus por toda a eternidade. Ou seja, eles existem antes mesmo desse planeta existir, antes mesmo do pecado existir, nós só devemos segui-los. Por razões lógicas, dá para a gente entender que os 10 mandamentos não são uma instituição altamente judaica. Porque os problemas que os 10 mandamentos evitam, eles são problemas que afetam todas as sociedades, em qualquer parte do mundo. Como, por exemplo, o roubo, a morte, o adultério, o desonrar os pais e mães. São problemas que todas as sociedades enfrentam. Por isso que divide, né, os primeiros 4 em relação com Deus. E os 6 últimos em relação com o seu próximo. Né? Isso, que são mandamentos universais. E como uma coisa muito interessante, essa história de que os 10 mandamentos é uma lei anulada, foi inválido, não funciona mais, ela cai totalmente por terra por questões muito simples. Como, por exemplo, a Bíblia afirma que o pecado é a transgressão da lei e que o pecado é definido pela lei. Então, ou seja, se o pecado ou se a lei deixar de existir, se a lei em qualquer ponto ela deixar de valer, o pecado deixa de existir também. Então por isso que é
uma filosofia incoerente, porque a lei tem que existir para que nós tenhamos consciência do que é o pecado e assim temos consciência da salvação de Jesus para nós. E um outro ponto super interessante que a lição trouxe foi a questão da perpetuidade da lei de Deus. O que é isso? O quanto que ela é para sempre. Os dois textos de Tiago 2,11 e 1 João 2,3,4, eles falam que a lei de Deus ela fica provada quando a minha obediência é praticada porque eu conheço a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou praticar a sua lei. Ou seja, até mesmo na eternidade, enquanto nós estivermos ligados a Cristo, nós praticaremos a sua lei. Ou seja, vai ser algo para sempre. É isso Nunca aí. vai deixar de existir. E só para constar que já que não fizemos o vídeo de ontem, a gente vai poder mostrar a diferença, através do estudo dessa lição, nós veremos a principal diferença entre a lei moral, que são os 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que foi o que ficou abolido na cruz, né, que causa sempre essa dúvida. Então nós teremos essa oportunidade de estar conhecendo tudo isso e esses detalhes durante essa semana. É isso aí, pessoal. Onde é que para em cima no meio?